Oi, 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 gente! Oi, oi, Brasil! Sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Singular Cast, desta vez modalidade inverno. Estamos praticamente a 0 graus aqui em São Paulo. Brincadeiras à parte, já peguei meu lookinho aqui, Mad Coffee versão inverno. E eu estou aqui não apenas com um caro mentor da mentoria singular, mas também como um caríssimo amigo aqui junto, que segura as pontas na Mad Coffee. A gente já passou por tanta coisa nas lives, rimos, choramos. Estou aqui com o Gelson Arcos, tá bom? Nosso prof de GO e também mentor, que vai falar um pouquinho pra gente da trajetória dele. A gente vai sair daquele lugar comum, a gente vai conhecer a pessoa que está por detrás desse divã. Quem é essa pessoa que está ali? E a gente vai falar também sobre técnicas de estudo, mentalidade. Então vamos começar do começo, pode ser? Pode. Comenta pra gente sobre a sua formação. Onde você fez faculdade, residência e o que você faz hoje. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre a minha formação, sobre quem eu sou, porque às vezes atrás das câmeras ou na frente delas, enfim, a gente acaba fica muito restrito àquele quadradinho da tela, então as pessoas nos conhecem pelo que a gente fala e não por quem a gente é. Mas respondendo a sua pergunta, eu sou maranhense, eu sou formado na Universidade Federal do Maranhão, nascido e criado lá, e a primeira vez que eu vim a São Paulo foi para fazer prova de residência, então já foi um grande desafio. Então, minha formação é essa, eu fiz faculdade por lá mesmo, e nunca tive, ou por muitos anos durante a formação, eu não tinha nem muita perspectiva do que fazer de residência, ou onde fazer residência, porque eu não sabia muito bem. Na verdade, eu tinha talvez uma vontade de entender. Acho que era muito curioso, então o que me instigava muito era a fisiologia e fisiopatologia de doenças, então eu pensava que, bom, nesse caminho, talvez clínica médica seja a que faça mais sentido, porque aí tem uma gama absurda de conhecimentos e áreas possíveis de atuação, então eu achava isso muito legal. Fiz parte de liga de oncologia clínica, eu queria seguir na parte da oncologia, eu achava que queria. E é engraçado porque desde o terceiro ano da faculdade, e no Nordeste a gente não fala anos, a gente fala semestres, né, ou períodos. Então eu estava no quinto, sexto período, terceiro ano da faculdade, todo mundo olhava pra mim e falava assim, nossa, você tem muita cara de GO. Mas a GO sofre muito preconceito institucional. Eu pensei numa coisa, mas eu não posso falar, porque mesmo que aqui a gente tenha liberdade poética, você tem cara de ódio, chamaram do cara do quê, né? Então, exatamente, não sei exatamente o que era, mas eu tinha, ou melhor, diziam que eu tinha cara de GO, e a gente cria-se todo um ambiente de repulsa quase à área durante a formação, isso é bem triste até. E eu falava assim, jamais, jamais, né? Eu fui aquele aluno bem clássico de que entra no primeiro semestre da faculdade achando que vai ser neurocirurgião. E aí, no meio do caminho, a gente muda, porque eu assistia Grey's Anatomy, então, né? Que como não adorar Você queria não ser gostar. o Derek. Exatamente, o McDreamy, né? Então, como não, né, querer isso? Mas, graças a Deus, isso foi só um devaneio muito rápido, muito súbito, e ao longo da faculdade eu pensava muito em clínica médica, mas ao mesmo tempo fazia parte de muitas atividades. Então eu fazia parte da Liga de Oncologia Clínica, fazia parte da Liga de Trauma, eu tinha 3 projetos de extensão, um projeto de pesquisa, mais atividade voluntária. Então eu ficava muito imerso ali nessas atividades e fazia um pouco de tudo. E atendia em um ambulatoriozinho improvisado, assim, como voluntário, e que também era meio que um projeto de extensão, a gente atendia a comunidade sempre sob livre demanda, e as demandas maiores eram em demandas ginecológicas. Então muitas mulheres para a realização de Papa Nicolau, muitas mulheres para atendimento clínico geral, mas muito voltado para a ginecologia, então eu acabei por participar bastante disso durante toda a minha formação. Entrei no primeiro semestre e parei disso só lá no 11º semestre nessa atividade, então fez muita diferença. E quando que foi, assim, se é que houve um ponto de inflexão, onde você chegou e falou, se pá que não é clínica, é GO, assim, quando que foi isso? Então vamos lá, o meu internato, na minha faculdade, ele é bem dividido por semestres também. Então como a faculdade se divide em semestres, é assim que é feito também o internato. Então no 9º período, no começo do 5º ano, a gente passa em pediatria. Então são 4, 5 meses em pediatria integralmente. Depois a gente vai para GO e saúde pública. Depois, no 11º período, no começo do 6º ano, a gente vai para clínica médica. Depois termina com cirurgia.
Então, quando a gente começa o internato na pediatria, aquele ambiente hospitalar, barra ambulatorial, é aquela coisa de muita atividade diferente, mas também de muito gosto, né? De aprender coisas novas, passar na enfermaria. Achava muito legal, mas eu já entendia que eu não ia atuar com criança. Não era o que fazia sentido para mim. E aí, até então, a mentalidade era de clínica médica. O período seguinte foi na GO. E eu lembro, ou melhor, antes ainda, no período da pediatria, no estágio de neonato, eu seria aquela pessoa que ia receber o bebezinho, né? E eu lembro que eu estava assistindo uma cesárea, e que não é uma cirurgia tão bonita de se ver, para quem não tem hábito de cirurgia, e eu fugia a todo custo de cirurgia durante a faculdade. Mas na hora que a criança nasceu e chorou pela primeira vez, eu me vi chorando junto com a criança. Falei assim, gente, pelo amor de Deus, não tem nenhuma beleza nessa cirurgia. Aquele, né, primeiro impacto, primeiro contato que eu tive com uma cesárea foi assim, mas eu me emocionei muito em ver uma vida chegando, né, respirando pela primeira vez e chorando, fiquei muito emocionado. Enfim, recebemos a criança, fizemos os cuidados, etc, ficou tudo certo. E todos os outros partos subsequentes que eu atendi durante o período da pediatria me emocionavam, todos. E eu achava isso muito curioso, mas até então era apenas emoção, uma coisa temporária, etc. No semestre subsequente passei na GO. E aí veio o momento de eu fazer o parto. Então, a gente tem uma maternidade de referência de alto risco e tem um volume muito alto, em que os internos, é um hospital universitário, em que os internos faziam muitas atividades ali naquele centro de parto. A gente dividia as avaliações das pacientes juntos com os residentes, a gente fazia parto junto com o residente, junto com a enfermeira, partos de baixo, de alto risco. E todas as vezes, e eu fiz vários partos ali no meu internato, e todas as vezes eu continuava a me emocionar em ver a criança. Eu adorava avaliar e verificar essa evolução do trabalho de parto, de como é tudo muito dinâmico e tudo muito quase que instintivo de alguma maneira. Ver a natureza. Uma boa palavra. Eu tô aqui me afastando na cadeira, mas ok, consigo. Mas a gente consegue perceber que, de fato, a nossa função enquanto profissional naquele processo de assistência, quando bem feita, é, na verdade, de fato, assistir. Nos dois sentidos da palavra, de prestar assistência e também de ver acontecer. Quanto menos intervenções a gente puder ou se propuser a fazer, talvez melhor será para os partos fisiológicos, e assim eu me vi. E nesse período que eu já estava, né, no 5º ano, estudando muito intensamente para residência, eu já tinha muita carga emocional do estudo, e estar no centro de parto era um momento que eu tinha muita paz. Eu ficava muito relaxado. Na hora que eu abria a porta, que eu sentia o cheiro da sala de parto, aquilo ali, eu falei assim, nossa, estou no meu lugar. Foi o momento em que... Descreva para os nossos ouvintes, Dr. Gelson Marcos, o que é o cheiro? O que seria o cheiro da sala de parto? Bom, para quem ainda não teve essa grandíssima experiência em uma sala de parto ou em um centro de parto em que as divisórias elas são por cortinas, a gente tem muitos cheiros misturados. Mas o líquido amniótico, que tem um pH um pouco mais alcalino, ele tem um cheiro um pouquinho de água sanitária. A gente tem sangue, a gente tem um pouquinho de cocô às vezes. Então é um pouco de mistura disso tudo, e o som da sala de parto também é bem curioso, porque a gente tem criança chorando para um lado, a gente tem mulheres vocalizando, às vezes gritando, chorando de outros, e várias pessoas naquele caminho. Então aquele caos controlado me trazia muita paz, uma sensação do tipo, estou no meu lugar. E aí isso já me trouxe uma grande sensação de, cara, não é possível, que eu passei a faculdade inteira dizendo, não, GO, pelo amor de Deus, não quero nem saber. E o momento de paz ser no centro de parto. E eu dei plantões voluntários, inclusive, eu ia mais, passava noites a mais em plantões para estar na sala de parto. E o estágio subsequente, no semestre subsequente, seria a clínica médica, e eu odiei com todas as minhas forças aquele lugar. Porque a GO é uma especialidade muito resolutiva. Muito. A obstetrícia tem hora para acabar. A mulher engravida, ela para, acabou. Ainda que ela tenha uma perda gestacional, vai acabar. Não tem como. Na ginecologia, a grandíssima maioria das doenças também são curáveis ou são resolutivas. E aí você chega na clínica médica. Nada tem razão. Naquelas visitas infernais, intermináveis. A gente tinha um assistente que passava beira-leito, literalmente. Ele discutia uma pneumonia adquirida na comunidade por 2 horas. A gente assim, Mona, pelo amor de Deus, né? Assim, e não é que o paciente, não é que amanhã a gente ia discutir outro assunto. Não, era o mesmo paciente. Então ele discutia novamente outras camadas. A gente, eu só quero prescrever, eu só quero evoluir embora. E eu odiei muito fortemente a clínica médica na maioria dos estágios, embora tenha aprendido muito, sem dúvida alguma, mas me irritava um pouco essa
Fosforilação excessiva. E eu É de perfil. Exato, e eu adoro essa fosforilação quando eu tô na minha casa, sentadinho estudando e discutindo com colegas, mas na hora de trabalhar, eu falo assim, o que que eu preciso fazer pra resolver, meu amor? Isso. Não tem essa paciência de ficar assim, porque se, não sei o quê, porque eu estudo tal. Não. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, então é isso que tem que ser feito. E a clínica médica, aí depois cirurgia, que eu, claramente, Deus me livre, tinha que chegar 4h30, 5 da manhã pra evoluir as pacientes, pra 7 horas estar no centro cirúrgico. Eu falei assim, mas nem... E aí não teve que jeito, na hora de me inscrever para as provas, eu pensei, cara, não tem como, vou ter que fazer GO. Beleza. E o que aconteceu pós-GO? Então passamos na residência, USP de São Paulo, e no pós-residência. O que que você fez depois? Bom, a residência, ela da GO na USP, ela é bem completa em muitos aspectos, ela tem um peso muito grande na obstetrícia e eu sofri um pouco nesse processo, porque apesar de, desde o começo, ser meu ponto de paz o centro obstétrico, trabalhar com obstetrícia pós, ela tem muitos desafios, muitos fatores que complicam, de fato, em potencial a vida da pessoa. E eu sempre gostei muito de exames de imagem também, que é uma outra potencialidade da GO, você trabalhar com ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, e no meu caso em específico, a parte da medicina fetal, focada especificamente nos bebês, saudáveis ou não. Então, durante o meu processo de formação, e na USP a gente tem muito acesso à ultrassonografia, eu percebi que aquilo me trazia muito gosto. E aí eu segui pelo caminho da medicina fetal. Então, é uma área de atuação dentro da ginecologia obstetrícia, em que a gente foca na avaliação das gestantes, dos fetos, saudáveis ou não, com malformações e tudo mais. E é uma vida muito tranquila, porque é uma vida ambulatorial. A gente consegue ter muito mais controle do que a gente vai fazer, no sentido de horário que eu tenho que chegar, horário que eu tenho que sair. Eu tenho agendas de ultrassonografia em que eu faço, as pacientes marcam, vão fazer o exame e depois vão embora. Eu não tenho a assistência, eu não preciso prestar assistência continuada, eu não dou meu telefone para ninguém, eu durmo na minha casa todas as noites. Eu tenho uma qualidade de vida muito boa. É claro que ainda me dá um pouco de saudade de... Isso que eu ia perguntar. E aquele cheiro do CO? Ai, me dá saudade, vou confessar. Só que a gente tem que fazer escolhas. Exato. E nesse processo que tem se dado, a minha escolha neste momento é de deixar isso de lado. E claro, isso foi uma angústia muito grande no momento em que eu parei de dar plantão. E assim, eu parei de dar plantão fora, né, na própria residência, no R3, inclusive. Porque logo eu entrei na Medicoff, no meu R3, e trabalhava com comentário e tudo mais, então eu preferia trabalhar com ensino, que é outra coisa que eu sempre gostei muito, em detrimento de dar plantões fora e me colocar sob risco. E risco, outras pessoas querendo ou não, um plantão acaba por oferecer esse tipo de experiência. Então eu fui deixando de lado, apesar de ser uma discreta dor, mas em processo de análise, com a minha terapeuta, a gente entendeu que tudo aquilo que eu construí eu não joguei fora, tá? Pode ser visto como um disco de vinil bonito na prateleira, e eu tenho uma vitrola, e que se eu quiser, eu pego esse disco e coloco para tocar novamente, vai estar um pouco empoeirado, vai estar um pouco difícil, mas eu não perdi nada. Eu apenas deixei em uma outra posição, outro momento da minha casa, da minha vida, então tá tudo bem. E assim, eu passo por algo muito semelhante. Na verdade, acho que todo mundo na vida vai ter que fazer escolhas. Então, mesmo que a gente adore a nossa especialidade, a gente vai acabar indo para um lado ou para o outro. E assim, ainda mais hoje, eu e você que trabalhamos com ensino, cada vez mais, pelo menos na minha vida, o ensino tem uma dimensão muito maior. Então, eu sinto falta daquela aventura, assim, no sentido reumatológico, de eu ir nas interconsultas e não saber o que vai ter, será que eu vou ter que pulsar o paciente, aqueles casos graves, aquela fosforilação beira-leito, que é justamente o contrário, eu adorava, sinto falta disso. Mas eu entendo exatamente, acho que essa foi uma analogia muito boa. E fazendo um vínculo com quem está aí de casa, tem muitos alunos que sentem que precisam deixar facetas da vida ali na estante quando prestam a prova de residência. É óbvio, porque é um ano de abdicação. Mas a gente pode retomar isso, se for necessário, quando a oportunidade surgir também. Nada é perdido. Sim. Eu adorei isso, como um disco de vinil ali, bonito, que eu posso utilizar, colocar na minha vitrola, uma coisa mais... Eu, assim, se fosse comprar, eu faria uma coisa bem cult, sabe? Uma coisa bem, assim, vintage. Anos 60, 70, assim, bem classicão. Beleza. Então, agora que a gente conheceu essa trajetória, eu quero me aprofundar primeiro em técnicas de estudo, antes da gente falar do Gelson por trás desse divã.
tá? Você comentou que o quinto e o sexto ano foram muito intensos no sentido de estudo. Esse estudo, durante o quinto e o sexto ano, ele se distribuiu de uma forma uniforme? Então, será que o Gelson foi aquele aluno bem metódico que desde janeiro do quinto ano começou ali já com o pé direito, foi estudando, aumentando progressivamente, chegou na prova super bem, sem nenhum problema, ou não? Aconteceram coisas. Como é que foram esses 2 anos de preparação? Então, na minha cidade, na época, a gente tem a mesma idade, Matheus, então a gente não vai revelar né? Tudo bem. Não existia, todo mundo fazia cursinho preparatório para residência. Fazer cursinho não era um grande diferencial. Na verdade, era se nivelar por baixo. Fazer era uma condição sine qua non para você pensar em prestar prova. Quem não fazia, por quaisquer motivos, acabava por se sentir realmente muito passado para trás, talvez. E foi muito difícil convencer os meus pais a me permitir fazer um cursinho ou qualquer tipo de preparação nesse sentido, porque até então eu sempre passei em tudo aquilo que eu tinha me proposto e tudo mais. Mas depois de muitas conversas, fazendo um amparo com muitos amigos, fazendo um complô para todo mundo encher a cabeça dos meus pais, deu certo, eu entrei no cursinho e eu sou uma pessoa que gosta muito de cumprir combinados. Eu sou uma pessoa que gosta muito de... Um combinado não sai caro. Na verdade, às vezes sai caro, mas tudo bem porque foi combinado, entendeu? Tá tudo bem. Mas eu sou uma pessoa, eu sou o típico bom aluno, sou o típico bom filho, sou o típico bom funcionário, sou a pessoa que vai cumprir prazos e objetivos, né, metas que forem dadas. Então, quando eu comecei o cursinho, eu cumpria a meta. Eu falei assim, eu entrego, eu sou uma pessoa que confia eu tenho até talvez uma questão, vamos tratar essa semana na terapia. Bom, mas eu tinha uma questão de confiar integralmente naquilo que estava me sendo proposto. Então, foi explicado, a metodologia é essa, tem que fazer assim. Eu falei assim, então eu vou fazer. E eu fiz de forma muito integral. Só que no quinto ano, eu caí na grande armadilha que muita gente cai ao se deparar com uma nova técnica de estudo, ou um novo modelo, porque até então a faculdade era muito padrão, né? Quase uma continuação da escola no sentido de que você tem aula, prova, aula, prova, aula e prova. Na residência não, você vai ter uma prova lá, no final do ano lembra um pouco a questão do vestibular, mas depois de tantos anos a gente já se perde um pouco nesse caminho. Então eu cumpria os combinados e eu fui muito intenso. Comecei o quinto ano com toda a intensidade porque eu queria estudar, eu queria passar e eu queria saber tudo. Então eu estudava de forma muito, muito intensa e caí exatamente no vale do desespero, da desesperança, do burnout, não teve como. Isso mais ou menos em junho. Então de janeiro a junho, passei 6 meses estudando muito fortemente, intensamente. Eu lia todos os parágrafos, todos os pontos. Eu tentava decorar tudo que estava ali em cada folha daquelas apostilas com o sentimento de que isso seria o suficiente. Eu não tinha nenhum pensamento estratégico de, não, preciso ter um estudo para a prova. Então, como cai na prova? Isso não existia para mim. Para mim, eu tinha que saber o conteúdo. E passar na prova, acertar a questão seria apenas uma consequência. Então eu fazia tudo que me era proposto. Eu assistia todas as aulas, eu fazia todas as questões da apostila e mais outras questões que me estavam disponíveis ali em aplicativos e tudo mais. Mas é isso, não tem como, não é sustentável, porque eu tinha um internato que também era puxado, assim. Então, meu internato era às vezes de domingo a domingo, porque tinha que evoluir em enfermaria, o cursinho era presencial, então eu chegava domingo às 8, eu chegava na enfermaria às 5 da manhã para evoluir todo mundo. Quando o residente chegava, eu falava assim, olha, tá todo mundo evoluído, um beijo, estou indo pro cursinho. E aí as aulas do cursinho eram das 8 às 2 da tarde na época. E eu assistia, anotava tudo. Religiosamente. Eu era uma pessoa que cumpria o script. Esse foi o meu quinto ano, só que não foi... E claro, meu rendimento em provas foi melhorando e tudo mais, porque é inevitável que eu estava aprendendo, não é que eu não estava aprendendo. O volume de estudo estava ali. Exato. Só que você havia cruzado, que a gente chama na mentoria, do limiar do estudo extenuante. Exatamente. E você estava indo ali com uma Ferrari a altíssima velocidade numa rodovia. E o que aconteceu? Eu capotei, né? Não teve jeito. Eu acabei, de fato, desmoronando. Então, eu continuava indo para todas as aulas, eu prestava atenção integralmente, eu anotava tudo, inclusive gravava o áudio sincronizado com minhas anotações. Eu era muito, muito cri-cri com aquilo. Embora eu soubesse que aquelas anotações elas me serviriam apenas para me manter atento à aula. É uma coisa que, inclusive, eu falo para alguns alunos meus da mentoria, é o seguinte, olha, fazer anotação ela pode até ser válida para você se manter atento ao que o professor está falando. Mas você pode esquecer essa ideia de que você vai voltar nela. Você não vai voltar. Então eu tinha todas essas anotações lindas, maravilhosas, estratificadas por cores, tamanhos, texturas e várias coisas.
E, de fato, elas me serviam quase como uma bengala. Então elas estavam ali para caso eu precisasse eu voltar nelas, mas eu não tinha nenhuma, pelo menos quanto a isso, eu não tinha nenhuma intenção de ficar revisando o que eu tinha, o que tinha anotado. Era servir apenas para, em caso de dúvida, eu consultar mais facilmente na minha anotação do que em algum outro tipo de material. E aí eu não conseguia mais. Eu chegava na semana do cursinho, pegava as apostilas da semana e elas só iam se acumulando, porque eu não tinha mais condição de responder questão adequadamente, de estudar o tema. Então eu assistia as aulas com atenção, fixava o que era possível naquele percentual pequeno de fixação no estudo passivo, e fazia algumas questões esporádicas, mas depois, no final do quinto ano, foi bem Horrível. ruim. Isso sem contar, provavelmente, com a estafa aqui emocional também, né? Porque, em geral, esses momentos de burnout, eles não vêm acompanhados de uma mentalidade boa, com passarinhos tocando, né? Cantando ali. Não. É aquele sensação de, tipo, meu Deus, que coisa ruim, o que eu tô fazendo? E a gente vai explodindo com as pessoas, a gente vai ficando cada vez mais irritado. Você passou por essa parte, assim? Eu passei principalmente com quase isolamento. Na minha cabeça, eu não podia, apesar de estar naufragado nesse sentido, emocionalmente, eu não podia deixar a peteca cair, porque na minha faculdade eu tinha TCC também para apresentar. Então eu tinha um TCC para apontar, eu tinha um estágio que era de internato, que às vezes chegava a 40, 50 horas semanais, e mais o dia de aula do cursinho, mais o estudo semanal. Então eu estava muito estafado, então a forma que eu encontrei foi me distanciar de tudo e todos. O que é algo que foi muito ruim, em certa medida. Sim. Porque eu deixei de ir para encontros com amigos, deixei de ir encontros com a família para tentar compensar, sobretudo no final de semana, essas horas de estudo. Então, nessa época, eu cronometrava o meu tempo de estudo, eu tinha uma meta mínima que eu queria bater, só que estava tudo muito acumulado. Eu não sentia muita frustração de não estar cumprindo tudo, porque eu entendia que eu ainda viria o sexto ano e eu poderia, e deveria, na verdade, mudar e tudo seria melhor. Eu tinha essa expectativa, eu sou uma pessoa muito positiva, acho que sempre vai dar tudo certo. Então eu falei assim, não, tudo bem, esse ano eu vou fazer o que eu consigo e ano que vem eu vou dar o meu melhor. Mas não tem como, a gente não tem mais energia carismática, a gente não consegue mais fazer, né, de tudo e, como eu falei, TCC, iniciação científica, projeto de extensão, todas as outras atividades, liga acadêmica, 1000 coisas e mais o estudo. Isso tem um nome na mentoria, que é o complexo de Atlas, quando a gente vai acumulando funções e a gente se vê ali preso no tempo e no espaço, com toda aquela carga, sem conseguir dar um passo para frente nem um passo para trás. Você tá ali preso de tanta coisa e a gente precisa abrir espaço. Mas, obviamente, o momento da reflexão veio, porque começou o sexto ano, e ainda bem que você colocou o dedo na tomada no quinto ano, levou um choque, porque nem no sexto a ficha deve ter caído que as coisas deveriam mudar. Como é que foi o sexto ano, então? Então, no sexto ano eu cheguei muito preparado para não cometer os mesmos erros. Então, eu já tinha muito mais vivência, carga de estudo, já tinha uma percepção de que, cara, eu estudei muito e esse conteúdo ele tá em algum lugar aqui. Então, eu não vou estudar tudo do zero, eu vou reaproveitar muito do que eu já tive. Então, estava no segundo ano do cursinho e aí eu pensei, eu vou me organizar para não sucumbir a esse cansaço de fato. Eu vou maneirar mais. Então abri mão de todas as ligas, eu já tinha defendido o TCC, eu já não tinha mais outras atividades extracurriculares, por assim dizer. Eu apenas estava único e integralmente voltado para o estudo. Então eu tinha um internato e estudava. Era só isso que eu fazia realmente. Então quando eu tinha as aulas, chegava no final do dia, eu organizava a minha semana com base no que eu tinha de proposição para estudo naquela semana. Então eu entendia, eu já sabia. Continuei lendo a apostila, continuei fazendo tudo que tinha sido me proposto, mas eu sabia já o tempo que eu precisava para conseguir concluir um determinado assunto. Eu sabia já. E eu sempre quis ter muito controle de tudo. Então eu sabia quanto tempo eu demoraria para ler cada página da apostila, quanto tempo eu teria de estudo naquela semana, então na segunda-feira eu tenho 3 horas livres em determinado turno. Então, nessas 3 horas eu consigo ler 27 páginas de mais 39 questões, mais não sei o que, mais um intervalo, mais um cocôzinho. Então, e uma água de vez em quando, então vai dar tempo de organizar tudo. Então eu cronometrava e tentava me colocar muito nesse controle, porque apesar de esse controle muitas vezes ser um peso para muita gente, ele ainda me trazia um pouco de paz. Sim. Pela sensação de que eu estou à frente da minha própria vida, quase um protagonista dessa história. Quase não, né? Integralmente o protagonista. E nesse processo eu de fato não sucumbi ao cansaço. Eu consegui me equilibrar, até porque eu saí de várias outras atividades, então eu consegui estudar
naquela época de forma muito mais equilibrada, assim. Perfeito. Isso que você citou é extremamente importante. Então, você voluntariamente saiu de ligas. Porque as pessoas, quando estão presas no complexo de Atlas, elas têm o quê? Fear of missing out. Então, assim, eu não posso sair, porque talvez lá eu descubra um caso que vai me ajudar na prova de residência, mas daí eu não vou pegar o certificado, daí a gente começa a entrar naquele looping todo, mas fala, não, ó, a gente precisa priorizar as coisas este ano. Então, quando a gente sai de atividades, a gente aumenta não apenas o tempo de estudo, mas a gente também aumenta o tempo de descanso. Porque abrem espaços que antes não tinham na agenda. O que você fazia para descansar no sexto ano? Bom, eu não tive muito FOMO, eu tive muito JOMO, então Joy of Missing Out. Graças a Deus que eu me livrei dessas coisas, maravilhoso, assim. Que eu já tinha vários anos de liga, então tive certificado, carga horária alta, etc. Foi maravilhoso. O que eu fazia para descansar nesse período era só não estudar, assistir televisão, eram coisas bem pouco culturais, por assim dizer, né? Então Mas, gente, tá tudo bem. Exato, exatamente, né? A gente tem né? Enfim, mas eu simplesmente ficava às vezes um dia no ócio e eu achava isso o máximo, inclusive acho até hoje em dia, assim, não fazer nada. Deitar no sofá, olhar pro teto, o teto olhar pra mim, não fazer absolutamente nada, era assim, maravilhoso. Minha família é uma família pequena, mas muito unida. Então, estava com minha família, encontrava meus amigos eventualmente. Então, não eram atividades muito... Eram atividades que, de fato, me reenergizavam. Eu não gastava energia física e mental para fazê-las, para cumpri-las. Então, realmente, eu me reenergizava nesse processo. E eu gosto muito... Na verdade, todo ser humano gosta daquela dopamina rápida. Então, o que eu podia fazer para tentar me manter constante, foi a grande diferença que eu tive no sexto ano, foi imprimir um mini calendário que eu deixava na lateral da minha mesa de estudos, assim, na parede, com dias que eu tinha estudado. Então eu tinha uma proposição de diariamente estudar no mínimo 1 hora líquida, todos os dias. É claro que minha média de estudos nessa época era de 20 a 25 horas. Não tinha noção de que isso era algo de fato que faria tanta diferença, mas era a minha meta. Eu cronometrava o tempo de estudo. Perfeito. E eu marcava. Então todo dia que eu tinha que estudar, que eu estudava, na verdade, eu dava um check. E meu desafio comigo mesmo era saber quantos dias seguidos eu conseguiria fazer isso. Exato, é a nossa ofensiva. E você não tá sozinho nisso. Toda a literatura mundial corrobora isso. Isso tem um nome, é um rastreador de hábito. Quem faz rastreador de hábito consegue alcançar muito mais os objetivos de quem não faz. Por várias razões, entre elas as que você já citou. É gostoso, tem dopamina envolvida junto. Você ir lá e você riscar. Não é hoje que aconteceu alguma coisa que eu vou perder a minha ofensiva de 20 dias seguidas de estudo. Não. Nem que eu esteja, sei lá, entubado por nada na UTI, eu vou fazer meus flashcards. Eu dou sempre esse exemplo, né? E, com certeza, eu já sei a resposta, porque eu te conheço, mas... existia algum aplicativo que você usava na época? Vamos falar dele, porque eu acho que eu nunca comentei dele na nossa mentoria e eu gosto bastante. Então, eu usava muito o Aprovado, em que eu categorizava desde o 5º ano eu já usava, e no 6º ano foi quando eu usei muito mais, e eu categorizava por grandes áreas. Então, o estudo de clínicas, de cirurgia, GO e tudo mais, eu deixava no celular no canto da mesa. Na hora que eu sentava, começava a ler a apostila, eu fazia questões, eu dava play, e para cada suspiro longo eu dava pause. Eu era muito criterioso comigo mesmo, porque não era uma competição com outras pessoas que valeria a pena eu dar uma enrolada pra ganhar. Não é como Jim Rats, que hoje em dia a gente fica, né, vai só pra não perder do coleguinha. A gente não, você. É, eu vou. Mas no Aprovado, assim, pra cada água que eu bebia, eu dava pause. E a primeira semana que eu me utilizei desse aplicativo, foi aquele primeiro impacto, porque às vezes a gente fica a tarde inteira, o dia inteiro sentado à mesa de estudo e acha que rendeu horrores, aí você, mas sem nenhuma métrica. E é o que eu também falo para os meus alunos, é que sem métrica a gente não consegue avaliar objetivamente as coisas. Não tem como. Eu acho que, não existe eu acho, eu sei ou eu não sei. Então eu percebi que numa tarde/noite em que teoricamente eu estava 6 horas sentado, de fato estava 6 horas sentado, eu tinha estudado 2 horas. E aquilo me trouxe muita angústia comigo mesmo. Eu falei assim, cara, não tem condição de eu me colocar nessa situação. Olha o tempo que eu perdi, que eu poderia ter rendido mais. Então, eu comecei a usar também um pouco do Pomodoro, embora eu usava um pouco dos dois. Eu fazia cromoterapia, fazia muitas coisas, Matheus. Porque eu comecei a pensar, bom, quem sabe de concurso público? O pessoal do direito. O pessoal do direito é mega concurseiro. Então, eu comecei a pegar técnicas de estudo com eles. Então,
Cromoterapia, luz quente, deixava uma luz quente vermelha na minha visão periférica, porque isso ajudava no foco. Eu deixava o aprovado cronometrando /1 pomodoro. E eu sabia e eu conseguia mapear qual que era o meu tempo de atenção. Perfeito. O meu tempo de atenção é de 40 a 45 minutos, assim, cravado mesmo. Assim, na hora que eu vou ver 40 minutos é a pausa. Que é o nosso pretinho básico da mentoria. Exatamente. Então eu tava fazendo tudo isso sem nenhum tipo de orientação, né? Eu tava fazendo bem na raça. Totalmente. Então eu anotava quantas horas de estudo e quantas questões eu fazia diariamente, somava por semana. E eu tinha uma meta de no mínimo 300 questões por semana e também no mínimo 20 a 25 horas de estudo. Então eu oscilei, dependendo dos estágios, de 20 a 35 horas, isso variava muito, mas no mínimo 20, e eu oscilava de 300 a 1.000 questões por semana, porque de fato tinha estágio. Exatamente. Perfeito. Olha só, que interessante como todos os princípios da mentoria que hoje a gente fala nas aulas, a gente fala nos encontros, já estavam presentes ali no Gelson no 6º ano. Inclusive, eu nunca falei de cromoterapia. Vamos falar um pouquinho? Vamos, olha só. Não que eu seja um grande sabedor de cromoterapia, mas uma coisa que realmente funciona, pelo menos pra mim, e eu adoro um efeito placebo, então se não funcionar, fique você aí com você, né, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas, de modo geral, o que se diz por aí é que luzes quentes, estilo o que o McDonald's faz, né, ele sabe muito bem sobre isso. Então, vermelho, amarelo, cores mais nesse estilo, elas são cores que engatilham a ação. E deixando numa luz periférica, ou numa visão periférica, um vermelho chamativo, um rosa choque, algo do tipo, isso me ajudava a manter atento àquilo que eu estava estudando. Então, às vezes eu não tinha uma luz, mas eu tinha uma camisa vermelho bem chamativa. Então eu deixava ela pendurada, assim, do lado da mesa, e isso me ajudava muito. Às vezes eu deixava um notebook aberto e colocava no Paint, no famoso Paint, jogava um vermelho ali, deixava no periférico. Isso realmente me ajudava. Enquanto luzes mais frias, cores mais frias como um azul, um verde, isso já traz mais calma. E a gente observa isso até dentro da obstetrícia nas salas de parto. Então algumas maternidades se utilizam disso para que o ambiente fique mais acolhedor, mais aconchegante. Então isso me ajudou. Eu tenho certeza que me ajudava, nem que seja no efeito placebo, mas me ajudou a me manter mais focado durante esses momentos, sobretudo que eu estava mais cansado, depois de um dia extenuante de estágio, do internato. Chegava, ai, que saco, mas eu tenho que estudar minha hora, que eu tenho que bater lá essa meta diária mínima. Isso é engraçadíssimo. Assim, a evidência é zero, tá bom, na literatura, mas olha o nosso cenário. Não é à toa que eu escolhi essa cor, porque realmente, pelo menos pra mim, se é placebo ou não, gente, não importa, pelo menos que funciona. Exato. Funciona pra mim, se não funcionar pra você, tá tudo bem também. Mas assim, realmente, isso é capaz de impulsionar, né? E óbvio que eu não estou falando pra você aquelas, né, produção de aves, né? Ou seja, eu não vou pagar a luz para não parar de comer, não é isso que eu tô falando, tá bom? Não é que a gente quer que você fique ali estudando. Mas às vezes não custa nada, né? Às vezes custa mais um dinheirinho assim, comprar uma luzinha ali, experimentar. A gente nunca falou de cromoterapia aqui na mentoria, que inclusive, como não tem evidência, eu nem coloco nas aulas, mas que bom que você trouxe a oportunidade aí da gente conversar. Beleza? E só pra gente falar do aprovado em si. O aprovado, para quem tá escutando, você consegue criar uma conta gratuita. Sim. Ele tem um site, tá bom? Ele não é Pomodoro, ele é esquema de start e stop. Ou seja, eu vou colocar start quando eu começar a estudar e para qualquer respiro mais longo eu vou ter que pausar e vou no banheiro, beleza? E volto. Então ele não é Pomodoro. Para quem curte o flow de start stop, o aprovado é excelente, tá no mercado já há bastante tempo. Tem um upgradezinho que é pago, que tem alguns outros recursos, mas a versão básica do aprovado vai muito bem, tá bom? Tanto um site quanto dá para baixar um app em qualquer dispositivo eletrônico. E fechou o merchan, né? Parece que não tô recebendo nada por isso, né? Nem eu, né? Mas se eu ganhasse, assim, às vezes, não, 1 centavo para cada vez que eu recomendo alguma coisa, né? Mas não, até hoje ninguém me contratou. Mas caso alguém no aprovado queira, estou aqui disponível. Tá me indicando muito. Exato. Então, maravilha. E conta como é que foi fazer a prova em si. Teve muita ansiedade? Teve... Que assim, a gente tem um aluno... Tem dois possíveis desfechos para esse perfil que eu chamo de mais anancástico, né? Um aluno muito controlador. De um lado, a gente tem um aluno que conseguiu controlar bem e ele chega na prova não arrogante, não é isso? Mas ele chega falando, olha, eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer, estou seguro
tá bom? Se não for esse ano, vai ser o ano que vem. Eu sei que o que eu faço consegue aumentar meu desempenho no futuro. Porque uma das coisas que faz com que os alunos desistam é a falta daquela crença de que o que você faz é capaz de modificar o desfecho de amanhã. Porque às vezes tem uns alunos que falam, Matheus, eu estudo e não saio do lugar. Mas ó, voltando. Então a gente tem 2 possíveis desfechos para esse aluno. Um é um que vai chegar ali e vai falar, não, ok, eu fiz o que pude, só que uma faca de 2 gumes. Porque o segundo desfecho é, meu Deus, eu não fiz todas as coisas que eu me propus a fazer, eu não mereço estar aqui. E daí a gente entra e o cara já perde a competição antes mesmo dela começar. Como é que foi lidar com essas... Olha só, eu sou uma pessoa que eu adoro fazer prova. Eu me sinto muito tranquilo em ambiente de prova. Eu me sinto, assim, a ansiedade é um pouquinho até chegar ao local da prova, né? Com medo de não conseguir chegar. Então, eu lembro que eu fiz 6 provas. A primeira prova era da Unicamp e era no dia em que iria virar o horário de verão. Então, imagina o desespero, porque em São Luís do Maranhão não existe horário de verão, porque é 3 graus da linha do Equador, 6 da manhã amanhece, 6 da tarde anoitece o ano inteiro. Lá, segue o horário de Brasília? Segue o horário de Brasília, mas nunca... Teve uma época horário de verão, mas enfim, quando tinha pra cá pro Sudeste horário de verão, lá não aderia. Então, né, o que eu vou fazer diante disso? Então era, se eu não me engano, a prova seria no domingo, eu estava sábado em Campinas, e eu pensei, eu não posso dormir enquanto não passar meia-noite, porque vai que meu celular atualiza a hora, e eu muda, e aí o que eu faço? Não posso perder esse time. E de fato meu celular atualizou a hora, e aí depois que virou a hora do horário de verão, e etc., eu consegui me colocar para dormir. Enfim, a noite é sempre um pouco mais angustiante. E aí no dia da prova não tinha Uber disponível, porque domingo não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha ninguém, desespero, todo mundo indo fazer essa prova. Né? Campinas, mas fato é que cheguei a tempo de fazer. E quanto mais gente eu vejo, parece que mais tranquilidade me dá. É uma coisa assim, cara, eu não tô sozinho, é muita gente aqui, eu não tenho eu nunca tive medo de concorrência, porque nunca tive, porque eu pensava assim, cara, eu preciso ir bem. E para ir bem, não interessa se tem 5 mil, 10 mil pessoas. De um modo geral, as notas de corte, que é uma coisa que a gente sempre... né, tem lado positivo de pensar nela, mas tem lado negativo também. Mas eu sempre pensava, cara, para passar eu preciso tirar uma nota mínima de X. 85% é uma nota que me deixa no nível competitivo. É esse meu objetivo. Não interessa se tem 10 mil pessoas aqui. Fazendo essa nota, historicamente, estatisticamente, eu tenho chance de passar. Então, era uma prova muito grande, uma prova que na época era manhã e tarde, 160 questões, se eu não me engano, em que fazia 80 de manhã, 80 à tarde, muito cansativa. Mas, nossa, eu me sentia... Na hora que começa a prova, eu só pensava, vamos lá. Então, ficava muito tranquilo. Às vezes eu começava a relaxar, ficava olhando as pessoas na sala assim, olha só, quem será meu concorrente aqui? E, de fato, tinha uma colega que veio a ser minha igual depois. Eu lembro muito bem, ela estava 2 fileiras assim à minha direita. E eu me sentia muito tranquilo, muito, muito tranquilo fazendo prova. Sempre me senti. E isso é uma coisa muito interessante, né? Tem um fenômeno que a gente chama, que a gente, né? Eu não chamo, né? Pessoas chamam ali, da tranquilidade na multidão. É justamente quando eu não tenho isso, eu tenho o oposto disso, que eu vou até comentar pra gente fazer um paralelo. Mas tem gente que se perde mentalmente na multidão e isso gera uma paz. Então aquela pessoa que pra ela estudar, pra ela silenciar essas mentes na cabeça, ela vai pro Starbucks, porque ela precisa de movimento. Então, para esse tipo de pessoa, quando a gente joga essa pessoa naquele multidão do pé de prova, ela simplesmente some. Some no sentido dos pensamentos vão embora, é quase como uma meditação. Totalmente. Assim, eu sou o oposto. Então, assim, chegava em prova, eu me isolava de todo mundo. Eu não queria conversar com ninguém, eu ficava escutando meu Jack Johnson, porque, pelo menos pra mim, era muito desgastante aquele small talk da prova. E principalmente com algumas pessoas que tendem a ter um comportamento mais tóxico, de revisar as coisas antes e tudo. E às vezes eu sempre me questionava se a pessoa queria o bem ou o mal, né? Às vezes... Daí eu falava, gente, eu só quero ficar no meu cantinho. Eu colocava um capuz, assim, parecia um dementador, assim. Capuzinho, escutando Jack Johnson e acabou. Chegava lá na prova. Agora, uma das coisas que mais me marcou é essa sensação boa durante a prova. Não boa no sentido, eu tô arrasando, mas divertido. Eu encarava, claro que dava aquela ansiedade, mas ali no momento, olha, eu não sei essa questão, mas eu vou aprender com ela depois da correção.
E isso me marcou muito. Olha como temos perfis diferentes, né? Extremamente diferentes. Então, eu não sei quem tá escutando aí, a gente, caso seja mais um perfil de se perder na multidão e essa meditação meio com o movimento, ou mais o perfil isolacionista, que não gostava de ter estímulo. Eu não gostava de interagir com ninguém mesmo. Né? E pós-prova, como é que foi descobrir que você passou na residência? Foi difícil escolher o HC? Você teve que fazer escolhas? Como é que foi? Vamos lá, durante meu processo de estudo para as provas, eu nunca tive um grande alvo, assim. Eu sabia que eu queria sair do Maranhão, eu queria vir para São Paulo, porque na minha mentalidade, de fato, da época, era onde eu teria as melhores oportunidades, o melhor tipo de formação, e eu faria, como fiz, 6 provas. Então eu fiz prova da USP São Paulo, USP Ribeirão, Unicamp, Unifesp, IANSP e SUS São Paulo. Então, e por que eu fiz essas provas? Porque são provas grandes, fim. Eu não tinha conversado com nenhum residente, eu não sabia como era o serviço, eu não sabia absolutamente nada. Então eu deixei de fazer outras provas que também eram grandes por grande ignorância real, assim, não tinha a menor noção. E eram as provas que meus colegas de panela, assim, né, de grupo do internato também fariam. Então eu fui Você foi na manada. Fui na manada. Inclusive, uma outra coisa que eu vejo que fez muita diferença foi estar rodeado de pessoas com objetivo em comum. Então, no meu 5º ano, eu estava em um grupo de internato que não tinha um grande foco para residência. No 6º ano, eu mudei, voltei para um grupo que era, assim, meus amigos, que são meus amigos até hoje, em que todos tinham esse grande alvo e sonho de passar na residência em São Paulo, aquela coisa bem do sonho da garota bucólica que quer ir para a cidade grande, bem, enfim. E assim todos viemos, né? Mas eu fiz essas provas e eu não tive um estudo preparatório direcionado para nenhuma delas. Então eu estudava conteúdo, fazia questões. Estudava conteúdo, fazia questões e fazia muitas questões. Contava aquela coisa de, contava quantas questões fazia pelo puro massagem no ego, né? Depois de dizer que eu fiz 27 mil questões. Que a gente sabe que, não, pelo amor de Deus, que não, aqui na mentoria a gente não conta questão, a gente tá olhando o passado antes dele virar mentor. Porque quantas dessas questões de fato eu corrigi criticamente? Pouquíssimas, assim. Então, a quantidade não foi o que fez a diferença, mas enfim. Então, durante o meu processo de formação, eu estudava, né? Não tinha muito um esmero de entender como é que as questões seriam cobradas em cada prova. Então, quando chegou a Unicamp, que foi um baque grande de ver que as questões não eram tão fáceis como muitas outras eu já tinha feito, me trouxe um pouco de impacto, mas quando eu fui corrigir, eu tinha atingido, pelo menos na primeira etapa, aquela quantidade que eu tinha me proposto. Então eu tinha feito, se eu não me engano, 85% da prova. E eu pensei, cara, para a segunda etapa eu vou. Não é possível que eu não vá para a segunda etapa. E quando a gente fez prova, muitas instituições tinham-se provas de segunda etapa. Porque a gente não vai revelar na cidade. Não vai, mas tinha. Mas da USP tinha a prova prática. Na nossa prova, inclusive, tinha questão subjetiva e objetiva juntas, sim, né? E assim eu fui fazendo todas as provas. Então eu fiz a prova da Unicamp, fiz a prova da Unifesp, USP Ribeirão, USP São Paulo, enfim, todas, e fui para a segunda etapa de todas elas. E o grande e maior abaque veio na USP Ribeirão, porque é uma prova, assim, cachorra. Sim. Assim, quanto para você passar na segunda etapa da Unicamp era 85, para ir para a segunda etapa da USP Ribeirão era 55, 60 questões. Então eu me sentia, assim, muito mal, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, tá todo mundo na mesma, né? Porque a média de todo mundo é essa, então beleza, segue o baile, mas de fato era uma prova muito difícil e hoje eu vejo que tinha muita questão de R+, mesmo, como tem hoje em dia. E passei para as segundas etapas, e aí quando eu cheguei na segunda etapa, né, me deparei com as segundas etapas, ou melhor, quando eu me deparei com a necessidade de prestar uma segunda etapa, eu percebi uma grande, quase burrada que eu fiz, né, quase tarde demais, de perceber, cara, eu passei 2 anos estudando com muito afinco para prova teórica, que valia 50% da nota, e para a prova prática, que valia 40%, eu tinha uma preparação muito aquém do que era necessário. Porque minha faculdade, à época, não tinha OSC, não tinha preparatório para a prova prática, e eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Então eu cheguei a fazer um curso prático para a prova prática, só que era um curso que era voltado a procedimento, turmas enormes, 15 alunos, 12 alunos por turma, um curso de 120 alunos no total, então é claro que você não tem uma preparação tão apurada, diferente do nosso hands-on, né, que é uma coisa muito mais personalizada, de fato. Então, eu aprendia procedimento, mas não tudo que envolve o checklist, então a parte de me apresentar, lavar a mão, essas coisas, nada disso eu tinha de preparação, não sabia disso. Então, quando eu me avi com a necessidade de ter que saber isso, me bateu um pouco de desespero. E aí eu comecei a estudar sobre checklists e tudo mais, e assim eu fiz as provas, as segundas etapas, e eu amei a experiência de fazer a segunda etapa. Foi assim, incrível, meu Deus, eu fiquei muito feliz, eu amei, fiz todas. Todas que tinham, né, que eu me
propus. Então, por que eu digo que eu amei? Porque eu me sentia numa gincana, era muito legal. Eu pensava, cara, o que vai vir agora? Tipo assim, vamos brincar. Eu me sentia muito nessa vibe. É um pouco, talvez, macabro falar isso para alguns alunos que são muito sensíveis a esse tipo de pressão, mas eu me sentia muito bem no ambiente de prova. Então eu ficava muito feliz. Eu fiz a segunda etapa da Unicamp, que era muito voltada para uma anamnese, eu tive um desempenho ruim. Fiz a segunda etapa da Unifesp, e aí tinha prova multimídia, que eu não tinha treinado multimídia, então eu fui bem na parte dos OSCs, mas não fui bem na multimídia. E fiz a da USP, onde eu fui melhor, assim. E da USP Ribeirão, que é, assim, mais uma vez, uma prova cachorra. Porque são 6 estações, e eu entrei pra fazer prova às 10 da manhã e saí às 7 da noite. Sim. Porque você tem que rodar, e rodar, e rodar. E tinha uma porcaria. Sem contato, sem nada. E milhares de pessoas, aí ficava rodando todo mundo, aí tinha do nada, você via, tinha uma atividade laboral pra distrair as pessoas. Uma pessoa lá cantando, fazendo alongamento, e você, Mona, pelo amor de Deus, eu tô fazendo prova, não quero me alongar. E tinha lá, sabe, uma coisa assim, muito, achei... eu não gostei, não curti da vibe, embora tenha sido o meu melhor resultado de segundas etapas, foi a de lá. E eu lembro muito de como foi... Sim, eu já estava em São Paulo há 50 dias, porque como eu falei, eu sou nascido e criado no Maranhão. Não tinha nenhuma rede de apoio aqui, então eu vim pra cá e fiquei num quartinho de 9 metros quadrados na Vila Mariana, um quarto que não tinha ventilador nem travesseiro, era só uma cama. Você entrava de frente e saía de ré, porque não tinha como você se mobilizar ali dentro. Era uma prisão. Era assim, era tipo uma pensão, não sei muito bem como eu posso definir, mas eu fiquei muito imerso ali naquele quartinho e estudava na cozinha comunitária, mas que, enfim, só eu ficava lá porque todo mundo estava trabalhando no dia. Então eu tava muito assim, já exausto, né? A segunda etapa da USP Ribeirão foi num sábado. Eu tava muito cansado já de vários dias, já tinha ido fazer a segunda etapa, acho que não sei se da Unicamp também, não me lembro muito bem. Unicamp não, mas eu já tinha feito várias provas, estava aqui, imagina, daqui para Campinas, depois eu fui para Ribeirão, enfim. E no dia seguinte era a prova do Sul São Paulo. Então sábado eu estava em Ribeirão Preto fazendo a prova, e domingo seria a prova do Sul São Paulo pela manhã. E quando eu saí da prova da USP de Ribeirão, simplesmente não tinha mais ônibus para voltar para São Paulo. Cheguei na rodoviária às 8, o próximo ônibus era meia-noite. E para quem não é de São Paulo e não sabe, não é tão perto, né? Ainda mais de ônibus. O fato é que eu esperei das 7 à meia-noite, eu fiquei na rodoviária, e aí meia-noite eu peguei meu belo ônibus executivo, nem semi-leito, era executivo que você reclina quase igual um avião, e voltei para São Paulo. De executivo só o nome. Exatamente. Cheguei 6 da manhã na rodoviária, no Tietê, aí até chegar lá onde eu estava hospedado na Vila Mariana, demorei mais 1 hora, consegui cochilar 40 minutos, 50 minutos. Tomar um banho. Já estava na hora de ir para a prova e fui fazer a prova. Imagina o caos, como a pessoa estava. E na época, o Sul São Paulo era a maior prova do Brasil, talvez uma das maiores. Eu lembro que eram 25 mil candidatos quando eu fiz. E eu lembro que eu filmava todas esses ambientes de prova. E na hora que eu cheguei... Mas você já tinha Instagram? Só curiosidade. Você filmava... Uai, Instagram é... Sei de que ano, Matheus? Pelo amor de Deus. O Instagram é 2011, sei lá. Isso aí foi 2000 e... Vamos falar. Mas foi alguns bons anos. Acho que era 2018, né? 2018, eu acho que foi nosso sexto ano foi 2018. Mas você já era blogueirinho, assim? Não era blogueirinho, na verdade não tinha muito essa questão de influencer, mas eu gostava de filmar, acho que já tinha destaques no Instagram, já tinha uns destaques no Instagram. Ok. E aí eu filmava as portas de prova, e eu lembro, quando eu entrei, eu falei assim, caraca, olha era um mar de gente. Eu falei assim, gente, eu vou entrar nesse mar. Assim, muito, muito legal. Eram muitas, muitas pessoas. Só que, obviamente, eu estava exausto. E era a minha última prova. No dia seguinte, eu ia pegar um voo de volta para São Luís, na segunda-feira. E aí, eu fiz a prova. E eu sou uma pessoa rápida para fazer prova. Eu não tenho muita paciência. Do tipo, eu leio muito bem a questão, eu marco e tchau. Vamos para a próxima. Não fico, mas não tem mais. Se eu sei, é essa, acabou. E, pelo menos comigo, eu sempre assim. Toda vez que eu mudei uma questão, eu errei. Então, eu confiava muito na primeira marcação de questão. E fazendo Sul São Paulo, eu percebi que toda a minha preparação de prova, de estudo, não técnica, mas estilo de questão, estilo de estudo, era muito voltado para a prova do Sul São Paulo mesmo. Porque eu acabei decorando muitas coisas, e a prova do São Paulo ainda é muito decoreba, de coisas muito mais pontuais. Então, que o flashcard ajuda muito nisso, né? Então, qual é o principal fator de risco para a doença A? Qual que é o tratamento de primeira linha para a doença I? Enfim, e isso me ajudou muito. Eu tinha tudo isso na bagagem
E eu estava exausto, sem saco, então eu li a prova. Eu lembro, cara, foi bizarro. Eu fiz a prova em 2 horas. A prova inteira em 2 horas. Eu não podia sair, não podia nem sair com a prova, nem entregar a prova, eu não podia ainda. Então eu passei mais 1 hora marcando o gabarito, pra poder ter direito a ir embora, porque nem direito eu tinha de ir embora. Senão eu seria desclassificado. E assim eu fiz, fiquei 1 hora marcando a prova, devo tirar um cochilo de meia hora na prova, falei assim, só quero ir embora. Entreguei e fui embora. E aí no final do dia saiu o gabarito. E eu pensei assim, o que aconteceu aqui? Porque simplesmente eu acertei 91 questões da prova. Meu Deus! E eu assim, gente, não é possível. O que é que aconteceu nessa prova? E aí depois veio os recursos, anularam mais 2 questões que eu tinha errado. Então, no total, eu fiquei com 93 acertos na prova do Sul e São Paulo. E na época, foi uma prova que eu fiz exausto, pós USP Ribeirão, fiz em 2 horas. Deixa eu só te interromper um minuto. Isso é extremamente interessante, porque a partir do momento que você estava exausto, você já não tinha nem mais energia para dar voz para aquela ansiedade. Exatamente. Do tipo, será que eu vou passar? Meu Deus. Não, você só foi lá e desempenhou. Isso é muito interessante. Foi, e eu acho que também não dei espaço para aquela voz do tipo, mas será que aquela questão é... Não, é o que você sabe, marca isso aqui. Então, incrivelmente, a área que eu menos acertei foi GO, foi a prova mais difícil, então eu fechei PED, fechei PREV. Mas os seus não tem um bom histórico com GO mesmo, Não tem muito, né? Ano passado que eu diga, pelo amor de Deus. Então, e aí depois saía, na prova do Sul e São Paulo, na época, pelo menos, não sei como é que ficou isso depois, não era você ia pro leilão, você ia a sua nota na área do candidato, mas não era uma nota absoluta. Existia uma ponderação de nota, né? Então, quase como aquele TRI do Enem, assim. O fato é que eu fiquei em primeiro lugar geral da prova, assim, daqueles 25 mil alunos. Eu fiquei em primeiro lugar geral. E eu só pensava assim, cara, o povo da neurocirurgia deve estar muito puto comigo. Porque assim, pra GO, você acertar 93 é uma coisa desnecessária, não precisava na época acertar tanto. Então foi muito bom ver aquele gabarito, porque eu pensei, nunca mais eu vou ter que estudar pra prova de residência, porque era leilão, não tinha segunda etapa. Então, assim, então eu já passei, não tem como, eu vou passar. Então eu voltei pra São Luís já com a certeza de que eu iria passar. E foi uma sensação muito, assim, concluí, né, lutei o bom combate, concluí a carreira, guardei a fé. Bom, e aí, no dia seguinte, cheguei em São Luís na segunda, na terça-feira, tirei meu CRM, na época São Luís você tirava o CRM no mesmo dia, não tinha como São Paulo que demora, não. Eu fui lá, tirei o CRM, voltei pra casa da minha avó, fui tomar café, enquanto estávamos toda a família me recebendo depois 50 dias e tudo mais, saiu o resultado da USP Ribeirão. E aí eu passei na USP Ribeirão. Tinha saído já o segundo, né? Então foi bizarro, porque a prova tinha sido no sábado e os resultados saiu. A USP Ribeirão é a mais 2 rápida. dias. Inclusive, assim, um elogio à banca da USP Ribeirão. É a banca mais rápida em tudo que eu já vi. Tudo. Inclusive, a gente sempre começa a temporada da mentoria com os aprovados de Ribeirão, porque enquanto as outras nem lançaram se vai ter recurso ou não, o Ribeirão já tá definitivo, já tá ali, ó. E eu já tinha passado, eu pensei, olha, perfeito, acabou, já tô dentro. E fiz as outras provas, né? Então eu não cheguei a fazer a segunda etapa do IANSP, porque seria em janeiro, então eu teria que voltar para fazer assim, entre IANSP e Ribeirão, prefiro USP Ribeirão, etc. Eu tive que voltar para fazer a segunda etapa da Unifesp, que eu fiz, e que aí eu amei a minha entrevista, foi assim, eu fui muito, nossa, o que eles me apertaram nessa entrevista foi assim, maravilhoso, mas a última pergunta que eu amo falar. Que eles falaram assim, Gelson, se você passar na USP e na Unifesp, você vai pra onde? E assim, como eu falei, eu não tinha nenhum contato com ninguém, né, das provas, dos lugares. Você não sabia nem da rixa. Veja, não tinha noção. Pra quem tá escutando a gente, são ambos serviços maravilhosos, exatamente. Eu não tinha noção, eu tinha noção apenas do impacto social, cultural que as instituições propagavam no país. Então, USP tem um peso, Unifesp tem outro, mas assim, sem dúvida alguma, e eu não tinha noção dessa rixa. Eu sabia que eventualmente, eu já tinha ouvido falar que às vezes eles davam uma apertada em alguns candidatos, em questionar coisas do tipo, mas eu só comecei a fazer aquele velho embromation na hora, né? Falei assim, então, veja bem, eu tenho professores da faculdade que são todos formados pela Unifesp, e são ótimos, eu adorei, lá. Mas a avaliadora, ela tava muito firme. Ela falou assim, Gelson, ela fala assim, Gelson, hoje é 28 de fevereiro. Amanhã é 1º de março. Pra onde você vai? Eu olhei bem no fundo no olho daquela mulher, sério. Eu respirei bem muito fundo e falei assim, eu vou pra USP. E aí,
eu senti todos da banca, tipo, se seguraram, porque assim, eu falei assim, Mona, você não vai me afrontar. Eu vou pra USP. E aí, ela deu uma risadinha. Ela falou assim, fica tranquilo, isso é uma pergunta que apenas a gente faz, não vai te beneficiar ou prejudicar, etc, etc. Muito obrigado pela sua presença. E foi uma entrevista muito longa. Eu nunca passei por uma entrevista, sério. Uma entrevista demorou uns 30 minutos. Eles me perguntaram muita coisa. Pra geração que tá chegando, na nossa época a gente tinha entrevista. E eram entrevistas longas. Não era uma coisa assim do tipo, pro forma, né? Não, e assim, hoje a gente já nem tem mais entrevista. A Unifesp em si, ano passado, manteve, mas não no sentido de análise de currículo, né, assim, do valer nota, mas foi um momento dos candidatos conhecerem a instituição, etc. Mas já não existe mais. Bons tempos esse foi engraçado, porque eles me perguntaram coisas assim muito peculiares e coisas, umas perguntas assim, eu falei assim, o que é isso? Me perguntaram, porque eu fui monitor de História da Medicina. Sim, existe essa disciplina em alguns lugares, existe monitoria para ela. Então eu fui monitor de História da Medicina e a avaliadora me perguntou quem é o atual presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina. Eu falei assim, eu não tenho ideia. Eu acho que eu fui muito sincero, elas gostaram muito de mim. Perguntaram, então fale uma personalidade histórica da medicina brasileira. Aí eu falei uma personalidade histórica maranhense. Aí ela, não, mas eu quero alguém mais nacional. Eu falei assim, mas o Maranhão está no Brasil. Não falei, essa parte não falei, mas eu pensei muito fortemente. Falei assim, gente, o que é isso? O Brasil não é Sudeste, não. Né? Militei. Aí, enfim, me fizeram várias perguntas, avaliaram o meu histórico, os artigos que eu tinha publicado, checaram todos no PubMed, checaram minha nota do inglês lá do TOEFL, da prova que eu tinha feito, enfim, fizeram tudo, mapearam tudo e culminaram com essa pergunta ouro, e foi minha melhor nota de entrevista. Eu tirei 9,5 na entrevista. Claro, exato, porque a honestidade Gente, quando, no hands-on antigão, lá, no nosso primeiro hands-on, a gente fazia modalidade de entrevista. E quando eu me coloquei como papel pela primeira vez como entrevistador, eu sempre fui entrevistado, sim, né, a gente. Agora, como entrevistador de aluno atrás de aluno, quem é que me marcava? Quem é que eu iria chamar para minha instituição? Quem fosse diferente, não aquele diferente ruim, mas quem me marcasse. Porque todo mundo chega com um currículo bom, com iniciação, etc. Mas, putz, essa honestidade, essa resposta, isso marca, me mostra coisas além daquele, tipo, todo mundo igual, todo mundo bem formado, Não, eu quero pessoas diferentes, se eu fosse uma banca, né? Eu acho que a gente perdeu isso, né? Acho que eu gostava de entrevista. Acho que tinha seus pontos positivos, com certeza. Mas aí, enfim, no fim das contas eu tinha passado no Sul São Paulo, passei na USP Ribeirão, e eu já estava me matriculando, não passei na Unicamp nem na Unifesp na época, e eu lembro que em Ribeirão existia um curso pré-residência, assim como no oftalmo tem tradicionalmente esses cursos de preparação para os residentes antes e tal. Que é muito bom. Que é bem legal, só que da USP era antes da residência começar. Era uma semana de apresentação do serviço, de treinamento, de inserção de DIU, coisas bem legais. Então eu fui antes, de fato, para Ribeirão, para me matricular, e eu lembro que eu estava em São Luís, começando a arrumar minha mala, e já tinha saído o resultado da USP também, já estava realmente perto da residência começar, e eu lembro que eu recebi um direct no meu Instagram, de uma pessoa, de uma colega, que veio ser colega, falando assim, Gelson, você vai ser o próximo chamado na USP São Paulo, você vem? E eu assim... Oi? Como assim? Eu tô arrumando minha mala para me matricular na USP Ribeirão, como assim? Aí ela falou que, na verdade, as pessoas que tinham passado na minha frente não iam assumir a vaga, tinham desistido, e elas estavam em busca ativamente das pessoas que iriam se matricular de fato para isso, e ela veio a CMR igual, assim, para fechar a escala, aquela coisa do desespero, da pessoa fechar a escala, fechar plantão e tudo mais. Porque às vezes a pessoa tem casamento, tem outras coisas. Exato, muita coisa para fazer. E eu falei assim, olha, eu vou! Porque eu sempre foi o lugar que eu mais quis ir, assim, estava em primeiro lugar. Ela com a Unicamp, na época, estavam empatadas, e o meu critério de desempate foi a USP São Paulo pela questão logística, de fato, da cidade, ser mais fácil de se locomover, viajar, etc., do que Campinas. Mas ambas eram muito boas, inclusive na Unicamp é quem tem a melhor nota de pós-graduação do CAPES, a nota 7. E isso pesava muito também para mim, já que eu gostava de pesquisa. Então, quando eu não precisei escolher entre as duas, foi bom, né? Porque eu não passei na Unicamp, mas eu falei assim, bom, eu vou, mas eu não vou deixar de me matricular na USP Ribeirão, porque é você me mandando no direct? Enfim, fato é que mas eu fui confiante, porque como eu comecei essa conversa falando, eu confio nas pessoas. Mas eu não fui com mala de ficar. Eu fui com uma mala de apenas me matricular, quase assim. Então eu me matriculei,
e conversei com alguns que seriam meus R+, né? Então, pessoas que já eram residentes lá em Ribeirão e tudo mais. E, de fato, fiquei, acho que deve ter chegado uma terça ou quarta, e na quinta-feira saiu meu nome na lista. E aí eu peguei meu belo ônibus, minha bela mala e vim para São Paulo para me matricular. Mandei um e-mail para Ribeirão, falei assim, muito obrigado, não vou ficar. Pedi cancelamento da minha matrícula 2 dias após ter me matriculado. E aí cheguei em São Paulo, de fato, no dia 1º de março, assim. E 1º de março, classicamente, tem a recepção dos residentes, né, no centro de convenções. Então, que é aquele evento enorme, com muita enorme. gente. E eu assim, gente, o que é isso? Um grupo de umas, sei lá, 40 pessoas todas de branco. Eu falei assim, a enfermagem tá aqui também? Por que essas pessoas estão todas de branco? Eu não tinha noção, né, que a ortopedia tinha esse costume. Os pipoqueiros. O que é isso? Exato. Eu achava real que era, sei lá, residência multiprofissional junto com residência médica. Eu não tinha dimensão do tamanho da USP. Eu não tinha essa dimensão. Mas me matriculei e eu falei para as meninas, e eu fui o único homem da minha turma de residência, e falei para elas, olha, eu não tenho condição de começar a residência agora, porque eu tô com essa malinha, eu não tenho onde ficar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer. Eu posso começar de férias. Então eu fui aquela rara pessoa que quer começar a residência de férias. Que ninguém quer. Que ninguém quer, porque todo mundo tá ansioso, quer começar a se envolver. Então eu comecei de férias, e uma coisa boa da época da residência é que a gente tinha 2 férias de 3 semanas cada. Então eram 6 semanas de férias na minha residência. Então eu fiquei 3 semanas em São Luís trabalhando, juntando dinheiro e me organizando. E eu fiquei na moradia dos residentes. Então eu fiz tudo no mesmo dia. Me matriculei, fiz a entrevista social com a assistente social da época para a moradia. Voltei, e quando voltei tudo se alinhou. De fato, todas as coisas foram coordenadas quase assim para que desse tudo certo no lugar que eu queria, né, dessa forma. Gelson, a gente conversou sobre... Cara, esse episódio foi sensacional. E assim, tem muitas outras coisas que estariam no nosso script, mas a gente já falou tanta coisa, mas só para eu não abordar esse assunto. Vamos falar um pouquinho do Gelson rapidamente por detrás do divã. Quem é essa pessoa? O que você faz, assim? Você cozinha? Você tem gato? Você tem cachorro? Quem é você? Bom, atualmente eu sou uma pessoa que tô com uma ânsia muito grande de viver. Aquela sensação... Eu acho que por muito tempo eu fui a pessoa que tinha metas a cumprir, né? Então tinha que passar na residência, tinha que passar nisso, fazer tal, isso e aquilo outro. Então, depois que eu já dei todos os checks possíveis, então tenho 2 residências, terminei meu doutorado, enfim. Eu pensei, cara, eu preciso... Não é nem correr atrás do prejuízo, mas eu preciso experimentar coisas novas. Então eu tô numa fase muito de leituras, então tenho lido alguns autores nacionais e internacionais, tenho ido mais a teatro, tenho assistido... Adoro ouvir podcast, então eu treino ouvindo vários podcasts, não, me dá uma preguiça de treinar ouvindo música, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de ir pro cinema, então eu tenho sido uma pessoa que tem feito muitas coisas diferentes, e o que eu tenho aprendido muito é a colocar cada coisa no seu lugar. Então trabalho é trabalho quando eu estou no trabalho. Então eu tento não, de fato, me abster de coisas do trabalho quando são momentos dedicados a lazer, a descanso. Então, é final de semana, eu não me propus a trabalhar naquele final de semana e não me coloquei à disposição de ninguém, eu não vou abrir grupo nenhum de trabalho, eu não vou ver mensagem nenhuma, a não ser que seja uma fofoca, aí a gente tem que ver. Mas senão eu não vou resolver problemas que não precisam ser resolvidos. Eu vou dar a devida importância para cada coisa no seu devido lugar. Então, ter essa... E aí isso vem com a maturidade, com muitas sessões de terapia, né, entendendo exatamente qual é esse lugar. E isso tem me feito muito bem, porque eu não tenho me sentido exausto, eu não tenho me sentido cansado. Eu chego no final do dia ansioso por tomar banho e deitar no sofá e ler meu livrinho. Assim, do tipo, é o momento que eu vou realmente desacelerar, eu vou ver uma história, ainda que seja uma história tragicômica, assim, vai ser ótimo, vai ser o momento em que eu vou realmente estar a parte de tudo aquilo que eu fui ao longo do dia, quando eu me reenergizo pro dia seguinte, para gastar toda a minha energia carismática como estou fazendo isso aqui agora. Mas é verdade, não, cansa. E assim, isso, fazendo paralelo para quem tá estudando, é muito importante. Esse casulinho que eu chamo, que cada um tem o seu. Pra mim é eu fechar a porta do meu quarto, meus gatinhos em cima de mim, tô com o ar-condicionado ligado, né, se for verão, mas ligo lá meu videogame e não existe Matheus. Matheus, ele se dissolve naquela cama com os gatos e o videogame, não tem mais ninguém. Não existe problema, não existe mais nada. A gente precisa disso como ser humano. Eu não sei o que acontece quimicamente com o cérebro, mas é nesses momentos de desconexão que ajudam a gente a retomar depois as nossas atividades com muito mais
força, com muito mais foco. E também evita que a gente morda as pessoas na rua. Exatamente. Então, assim, tá tudo bem. Tem gente que prefere correr. Eu, infelizmente, não tive essa vontade até hoje. Olha, Matheus, eu faço atividade física 6 a 7 vezes por semana, mas eu faço apenas para dar check-in no Gym Rats. Eu não tenho prazer nenhum de fazer atividade física, eu vou ficar endorfinado. Não tenho. Posso te falar, eu faço apenas porque eu quero ter músculos na minha velhice, então eu tô fazendo um mapeamento, quase uma redução de danos, porque eu também não faço dieta. Então eu já tô treinando, já pensando no que eu vou comer depois. Faço minha atividade física, mas de fato, esse momento em que eu estou completamente off trabalho é o que faz mas faz muita diferença. Sim. Assim como para quem está estudando, eu sempre falo, olha, você precisa ter momentos para não pensar em estudo. De fato, quando a gente coloca no calendário, olha, momento de descanso, é descanso. É não olhar nada. Do tipo assim, vai lá, sei lá, ver uma coisa que derreta seu cérebro um pouquinho. Sim, tudo bem. Não importa, nem que for, gente, sem preconceito nenhum. Vai ler 50 Tons de Cinza, vai assistir Crepúsculo, entendeu? Então, assim, tá tudo bem. É que hoje a gente vem muito numa cultura que o ócio precisa ser produtivo. Que a gente precisa fazer alguma atividade. Então, assim, ai de você se você for ler um livro que não seja cult, não seja indicado pela... Gente, se eu quiser ler o meu quadrinzinho ou o meu pornozinho disfarçado ali, tá tudo bem. Exatamente. That's ok, entendeu? A gente não precisa ficar nessa cultura de produtividade. E os alunos, eu não sei se foi mais um movimento geracional. Tudo bem que talvez seja muito etarismo da minha parte falar isso. Mas eu sinto que a geração que tá vindo agora tem esse conceito um pouquinho deturpado, né? Desse ócio, tipo... Acho que as pessoas não sabem o que é não fazer nada, ou assim, fazer coisas que você se isole. Isso é meio difícil. Você compartilha dessa? Ou é mais uma visão... Me conte. Eu acho que a gente tem alguns tipos de pessoas, claro, né? E com vários tipos de estratificação social, cultural, que isso se manifesta. Mas eu vejo que as pessoas não conseguem se haver com o ócio, de fato. Quando eu era adolescente, no início da adolescência, não existia smartphone disponível com a grande tecnologia que a gente tem hoje. Então eu chegava da escola, às vezes eu tipo, o quê? Nada. Ficava olhando pro teto, porque por muito tempo nem TV a cabo eu tinha, então ficava vendo jornal, não gostava. Então não tinha o que fazer, você tinha que se haver com aquilo, tinha que se resolver de outras formas. E a gente tá num momento, acho, que de fato ninguém consegue ficar 5 minutos sem fazer nada. Em silêncio. Você vê, as pessoas entram no elevador e imediatamente pegam o celular. E se tem uma coisa que hoje em dia eu tenho prazer, é de estar no elevador com outras pessoas e ficar assim, ó, posicionado, quase criando aquele silêncio constrangedor. Eu acho isso o máximo, porque de fato as pessoas não conseguem não ter o que fazer. E é muito bom não ter o que fazer porque você desocupa a cabeça, sobretudo a rede social, porque é isso, essa questão da dopamina, de que tudo tem que ser rápido. Hoje em dia a gente consegue acelerar Reels, os stories duravam 15 segundos, ninguém tem mais paciência, a gente fica passando, ninguém mais vê nada. Então, no momento em que a gente para e desacelera e vai fazer outra atividade que não demanda esse tipo de atividade rápida e frenética, é muito, até desafiador mesmo. Eu percebo isso quando eu vou ler meu livro à noite. Os primeiros 5 minutos, a cabeça está muito acelerada e aí sim ela vai dando uma acalmada. Então eu vejo que a gente precisa ter momentos realmente para mudar a frequência de funcionamento da cabeça. Porque senão a gente surta, a gente sonha com aquilo, a gente não descansa, a gente acorda cansado. E se tem uma coisa que eu tenho hoje em dia, é um sono tão bom. Nossa, eu durmo tão bem, bem garotinha, linda. Acorda assim, ó, bem renovada, ótimo, eu amo. E com esse cabelo desse jeito já? Prontinho. Não, isso aqui é um cabelo produzido para este episódio, não é assim naturalmente, embora eu cuide muito bem dele. Gelson, foi um enorme prazer de todo o prazer coração foi meu. aqui ter você com a gente. Como eu tenho certeza que você aí de casa se divertiu tanto quanto eu. Esse episódio vai render uns cortes maravilhosos, então pode aguardar. E você e eu, nós temos um encontro marcado, sabe quando? No nosso próximo episódio do Singular Cast. Oi, gente!